Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos nos assentar para essa terceira meditação. Agora nós vamos falar sobre o combate espiritual. Fala para quem está do seu lado aí: ô cabeção, a vida cristã é um combate. A vida cristã é um combate. Quem trouxe a Bíblia, convido você a abrir no livro de Êxodo. Nós vamos no capítulo 17, no versículo 8. Êxodo, capítulo 17, versículo 8. A palavra do Senhor, ela nos fala: então, os amalecitas vieram combater contra os israelitas em Rafidim. Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e sai para combater contra os amalecitas. Amanhã estarei de pé no alto da colina, com a vara de poder divino na mão. Josué fez o que Moisés lhe tinha mandado e atacou os amalecitas. Enquanto Moisés, Arão e Hur subiram ao topo da colina, enquanto mantinha a mão levantada, Israel vencia, mas quando abaixava a mão, vencia Amaleque. Vamos repetir esse versículo 11. Enquanto mantinha a mão levantada, Israel vencia, mas quando abaixava a mão, vencia Amaleque. Como as mãos de Moisés se tornassem pesadas, alguns pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que se sentasse. Arão e Hur, um de cada lado, sustentavam-lhe as mãos. Assim as mãos ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e sua gente a fio de espada. O Senhor disse a Moisés: escreve isto para recordação num livro, e comunica a Josué que eu apagarei a lembrança de Amaleque debaixo do céu. Moisés ergueu um altar e deu-lhe o nome: o Senhor é meu estandarte, dizendo: levantou a mão contra o trono do Senhor, por isso o Senhor estará em guerra contra Amaleque, de geração em geração. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Então os amalecitas vieram combater contra os israelitas em Rafidim. Esse texto aqui, ele vai falar para nós de um combate contra o povo de Deus, o povo de Israel. Nesse texto nós temos a primeira batalha dos israelitas depois de terem passado o Mar Vermelho. O Mar Vermelho, passar o Mar Vermelho, é uma figura para nós do batismo. Todos nós em Cristo, nós também já fizemos essa experiência de passarmos o Mar Vermelho. E no batismo, diz o Catecismo da Igreja Católica, é sepultado em nós o pecado original. Então nós recebemos a marca, o selo da promessa, o Espírito Santo de Deus. Mas, diz o Catecismo, que embora o pecado original
já não habita mais em nós, porque fomos batizados. Nós não estamos isentos da tentação do pecado, porque todos nós que somos batizados, nós somos inseridos em um combate espiritual. E quando você toma consciência desse batismo, que é por meio da experiência do batismo no Espírito Santo, alguns santos chamam o batismo no Espírito de experiência de iluminação. Então o Espírito Santo nos faz tomar consciência da realidade espiritual, da graça de Deus, do poder de Deus, mas também do pecado que habita no nosso coração. Então, a partir do momento que você começa a tomar consciência desta realidade espiritual, nós entramos em um combate. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, para onde que o Espírito Santo levou ele? Para o deserto. E o que Jesus foi fazer no deserto? Passear? Ele foi no deserto para ser provado. Por quem? Pelo diabo. A mesma coisa acontece comigo e com você. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, o Espírito Santo também nos leva para o deserto. Ele nos leva para um confronto espiritual, até que nós possamos declarar em todas as áreas da nossa vida que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, por meio do Espírito, nós vamos matando todo o procedimento carnal em nós, de glória em glória, à medida que você vai sendo batizado no Espírito Santo, e você vai se abrindo a Deus, Deus vai ganhando territórios dentro do seu coração. Mas isso não vem sem luta, isso não vem sem combate. Todos nós precisamos estar neste combate permanente. E o povo de Deus passou o Mar Vermelho. No capítulo 15, eles vão fazer um grande louvor a Deus, com pandeiros, eles vão glorificar a Deus, eles vão entrando no deserto, e na hora que eles vão entrando no deserto, eles vão experimentando algumas dificuldades. E o que eles fazem? Ao invés de progredir, caminhar para Canaã, que era o lugar da promessa, aonde eles só em Canaã poderiam descansar, que é a terra prometida, que para nós é uma figura do céu, eles não pararam em Canaã, mas eles já pararam no começo da caminhada. E aonde que eles pararam? Em Rafidim. Rafidim significa o mundo. Então eles pararam para descansar no mundo. E no momento que eles pararam para descansar, o que aconteceu? O inimigo de Deus avançou contra eles. Fala para quem está do seu lado aí, no momento que você deixar de lutar, o inimigo vai avançar contra você. O Espírito Santo de Deus está falando para algumas pessoas aqui. Por que você está baixando a guarda? Por que você está parando de lutar? Nessa vida nós não podemos descansar, porque todos nós estamos em combate espiritual. Talvez você possa ter perdido algumas batalhas, mas você ainda não perdeu a guerra, porque o Espírito do Senhor está em você, e Ele vai dar vitória em nome de Senhor Jesus Cristo. Mas você não pode parar de lutar. Você, mãe, que está clamando pela conversão do seu filho, você não pode parar de lutar. Você, pai, que está lutando aí pelo seu matrimônio, você não pode parar de lutar. Você, jovem, que está lutando para viver a castidade, você não pode parar de lutar. Nós não podemos abaixar a guarda, porque nós estamos em combate.
E a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, não é contra as forças humanas, mas é contra os espíritos espalhados pelo ar. É contra as potestades, contra os demônios, que querem destruir os sonhos de Deus para nós. E nós precisamos compreender isso. Sem combate, sem luta, não há vitória. É por isso que você está passando por alguns desertos, por algumas dificuldades, por algumas provações, porque o Espírito Santo está levando a você a lugares que você não quer ir, que você não quer enfrentar, mas é preciso que você vá a esses lugares para que Jesus possa te dar vitória no meio das suas provações. Então, o que o Senhor faz nesse texto? Sabendo que os inimigos se levantam contra o povo de Deus, Ele escolhe alguns homens para a batalha. Diz o versículo 9, Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e sai para combater contra os amalecitas. Então, no meio dessa batalha espiritual que nós vivemos, o que Deus faz? Deus escolhe alguns homens. Rodrigo, quem que Deus escolhe? Primeiro, Deus escolhe os mais bonitos. Olha para o seu lado aí para você ver se não é verdade. É ou não é? Deus escolhe os mais bonitos. Segundo, Deus escolhe aqueles que são os seus consagrados. A palavra consagrado vem da palavra separado. Então, ser consagrado, ser santo, é ser separado deste mundo para Deus. É como você, mulher, quando você vai fazer um feijão, você joga o feijão na mesa e você vai separando o feijão bom do feijão ruim. O que Deus faz conosco quando Ele nos dá o Espírito Santo? Ele nos separa das trevas para a luz. Ele nos separa do mundo para Ele. Então, os santos, aqueles que vivem no poder do Espírito Santo, são aqueles que Deus levanta para combater contra Amaleque. Talvez na sua casa esteja só você lutando. Talvez você pode estar tendo a graça de estar lutando com mais alguém da sua família. Mas saiba disso, o Senhor, nesses últimos tempos, está levantando uma geração de profetas, de adoradores, de pregadores da palavra de Deus para combater contra Amaleque. E como que nós entramos nesta batalha? Aqui nesse texto, nós vamos ver três formas, três figuras. Primeiro, a figura de Moisés. Essa é a primeira forma que nós entramos nessa batalha espiritual. Moisés é aquele que sobe a colina. E para que Moisés sobe a colina? Para rezar. Então, a primeira forma de nós combatermos o inimigo é por meio da oração. Repitam comigo: a oração não é tudo. É só 100%. Então, tudo pode ser mudado pela força da oração, pelo poder da oração. Quando Deus quer fazer algo grandioso na família de alguém, na vida de alguém, a primeira coisa que Ele coloca no nosso coração é o desejo de rezar mais, de estar constantemente em intercessão, em adoração, em escuta da sua santa palavra. Quando o Senhor vai fazer algo, Ele faz por meio da oração. É por meio da oração que nós vamos adquirir autoridade espiritual, força para vencermos os combates que nós vivemos na terra. A palavra de Deus, em 1 Macabeus, no capítulo 3, no versículo 19, fala assim:
a vitória na guerra não depende do tamanho do exército, mas da força que vem do céu. Então nós podemos vencer batalhas aqui na terra, se nós buscarmos as coisas do alto, buscarmos a graça de Deus, que é dada por meio da oração. Tem um livro que eu gosto muito, que chama A Alma de Todo Apostolado. Nesse livro, ele fala sobre a importância da vida interior, da vida de oração. E ele fala assim: se no mundo há muitas guerras, batalhas, é porque existem mais lutas do que oração. Ele fala assim que é melhor 10 carmelitas a rezar do que 20 missionários a pregar. Sabendo disso, a igreja proclamou Santa Teresinha como padroeira das missões. Detalhe, ela nunca saiu do Carmelo. Por quê? A igreja entende que a oração é como uma flecha que atravessa a alma e apressa conversões. Quando você começa a rezar, nós atendemos a causa primeira, que é o coração de Deus. E uma vez que você tem a causa primeira, todas as coisas secundárias vêm por acréscimo. Por isso o Senhor Jesus nos ensinou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão dadas por acréscimo. Mas o que nós fazemos? Nós agimos para depois rezar. Nós devemos fazer o contrário. A primeira forma de nós vencermos o combate é por meio da oração. A oração é a nossa arma poderosa, a qual nós podemos vencer o Amaleque, vencer os inimigos em nossos combates espirituais. Eu quero desafiar você, a partir de hoje, a começar a levantar mais clamores a Deus. Quero desafiar você a voltar a fazer vigílias, momento de adoração, rezar o terço com fé, fazer a sua novena. Quero desafiar você a dobrar mais o joelho no seu quarto em oração. Quero desafiar você a ser um guerreiro de oração, uma guerreira de oração. Deus quer levantar pessoas que são guerreiros de oração, para que Ele possa realizar as suas promessas. Meu irmão, há 2 anos atrás, o meu pai estava à beira da morte. O meu pai, ele faz hemodiálise hoje. Os 2 rins dele paralisaram. E ele descobriu isso no final de semana. Num domingo ele sentiu muita dor de cabeça. Na segunda-feira ele foi no hospital. Quando ele foi no hospital, o médico falou para ele que os 2 rins deles estavam paralisados. Meu pai começou a fazer hemodiálise, mas nenhuma veia no corpo dele conseguia encontrar para fazer a drenagem. E meu pai passou 1 ano lutando. De madrugada, de repente, começava a jorrar sangue, sangrar o braço dele, ou a perna, os lugares aonde os médicos iam trocando para tentar fazer a hemodiálise. E chegou um momento que o médico falou: não tem uma veia boa no seu corpo. E aí, o que fizeram? Mudaram e começaram a fazer peritoneal. Começaram a fazer no estômago. Mas era muito perigoso pegar uma infecção e vir a falecer. Batata. 15 dias meu pai pega uma infecção. O meu irmão me liga, lá da cidade de Itajubá, e ele começa a falar em desespero: Rodrigo, nós temos que preparar para o pior. O meu pai estava ficando muito inchado, muito fraco, debilitado, porque ele não conseguia mais fazer hemodiálise, porque não tinha veia, pegou a infecção. Ele ficou por mais de 9 dias sem conseguir ir no banheiro, para vocês terem uma noção. E aí, na hora que eu recebi aquela notícia, o Espírito de Deus falou ao meu coração: meu filho, mergulha na oração. Entra num combate espiritual.
E eu comecei a fazer uma campanha de oração, comecei a fazer jejum, comecei a levantar mais vezes para rezar, firmei a minha oração pessoal, que eu faço todos os dias pela manhã, comecei a rezar no momento do almoço, comecei a rezar à tarde, rezava à noite, fui me agarrando, me apegando em Jesus. Um dia eu estava na capela, diante do Senhor no Santíssimo, adorando Ele, de repente Ele me coloca um texto bíblico, que está em 1 Reis, no capítulo 17, quando o profeta Elias foi começar o seu ministério, o Senhor falou para ele profetizar que não ia mais chover em Israel, e de fato ficou por mais de 3 anos sem chover em Israel, secou a água em todos os lugares. Deus pegou o profeta e falou para ele: você vai para a caverna, na torrente de Carite, e ele foi lá. E quando o profeta chegou lá, Deus falou para ele: eu vou providenciar para você 3 coisas. Eu vou providenciar para você pão, eu vou providenciar para você carne, um corvo vai trazer de manhã e à tarde, e também eu estou abrindo uma fileira de água para que você possa matar a sua sede. Na hora que eu li aquele texto, o Espírito Santo falou na oração no meu coração: eu estou abrindo uma veia no corpo do teu pai. Passa alguns dias, vem um médico novo no hospital, olha para o meu pai naquela situação, os médicos não sabiam o que fazer, o médico olha para o meu pai e fala: vamos fazer um novo raio-x nele. E aí eles fazem um raio-x no meu pai, e o médico fala: está aqui a veia que ninguém estava encontrando. Faz 2 anos que meu pai novamente está fazendo hemodiálise, e está bem, para a glória de Deus. Fala para quem está do seu lado: não baixe a guarda, nós estamos em combate. Você não pode desistir, amado. Você não pode desistir. O Senhor fala em Isaías, no capítulo 35, no versículo 3: fortalecei os braços e os joelhos vacilantes, retoma a vida de oração. A primeira figura é Moisés. Moisés simboliza a oração. A segunda figura nesse combate é Josué. Josué é aquele que combate com a espada na mão. A espada que nós combatemos é a palavra de Deus. Então todo aquele que é Moisés, orador, também deve ser Josué, um evangelizador. Então, neste combate espiritual, nós combatemos com a palavra de Deus. Nós precisamos evangelizar as pessoas. Nós precisamos pregar o evangelho. Nós estamos entrando num mês missionário. É necessário anunciar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poderosa, irmãos. A palavra de Deus, quando ela é ouvida como realmente ela é, uma palavra viva, ela é uma palavra que pode mudar qualquer realidade. Então o Senhor está falando para você: evangelize, anuncie a palavra. O inimigo de Deus está combatendo a igreja do Senhor, ele está avançando, e nós precisamos também atacá-lo com a palavra do Senhor. Precisamos pregar a palavra de Deus, precisamos falar para as pessoas que estão sofrendo, que estão doentes, que estão se perdendo. Existe uma esperança para a sua vida, e a sua esperança é Jesus Cristo. Precisamos anunciar a palavra de Deus. E um terceiro elemento é que o texto diz que porque a batalha ela estava se alongando, Moisés, que estava em cima da colina, ele começou a ficar com o braço pesado. Então, nesse momento, vieram para ajudar Moisés nesse combate 2 homens, Arão
e Ur. Arão e Ur, nesse combate espiritual, simbolizam a comunidade. Então nós não lutamos sozinhos nesse combate espiritual. Nós lutamos em comunidade. Nós precisamos estar unidos. Você precisa se reunir com as pessoas. A palavra de Deus fala que nós temos que suportar uns aos outros. E suportar uns aos outros é ser suporte para aquele que está enfraquecido na batalha. Se você percebe que alguém está caído, você vai ser o suporte de Deus para levantar aquele que está caído. Se você percebe que alguma ovelha do Senhor se desviou, você tem que ir ao encontro dessa ovelha para que ela possa estar no novamente. Então, no momento que nós estamos enfraquecidos, nós temos que saber que nós não estamos sozinhos. Nós temos uma comunidade. O Senhor fez uma promessa para nós. Aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio de vós. Existem promessas para a igreja de Jesus. O Senhor fala que as forças do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E nós precisamos nos reunir em nome de Jesus Cristo como a igreja do Senhor. Você que é casado, você precisa tomar posse dessa palavra. Pegue a sua esposa, o seu esposo e se coloque com ele em oração. Você que participa de um grupo de oração, não se afaste desse grupo. A vitória que o Senhor quer nos dar é uma vitória que nós vamos experimentar em comunidade. Você pode olhar no reino animal. Quando um leão vem e quer devorar uma presa, o que ele faz? Ele tenta afastar aquela presa do seu rebanho. Porque ele sabe que um animal sozinho, ele é mais fraco. E o diabo, ele anda ao nosso derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. E quem ele devora? Aquele que se afasta da comunidade. Nós não podemos afastar da comunidade. Fala para quem está do seu lado: eu preciso de você nessa batalha. Nós vamos lutar até o fim. Nós vamos lutar até o fim. Então, o texto fala, porque eles estavam em oração, lutando com a espada, que é a palavra, e eram sustentados pela comunidade, eles começaram a entrar com autoridade nessa batalha espiritual. E aí diz o texto no versículo 11: enquanto mantinha a mão levantada, Israel vencia, mas quando abaixava a mão, vencia Amaleque. Então nós precisamos permanecer com as mãos levantadas. Sabe por que nós estamos sendo derrotados no campo de batalha? Porque você quer o bônus, você quer ver milagres, você quer ver curas, você quer ver pessoas sendo transformadas, mas você não quer o ônus, você não quer estar disposto a se sacrificar para que a graça de Deus opere na sua vida. Então a graça de Deus, ela não é mágica. A graça de Deus, ela supõe a disposição do nosso coração. E nós precisamos cooperar com o Espírito Santo. Então Deus não vai fazer a sua parte. Deus faz a parte dele, que é nos dar a vitória. Mas Ele só nos dá a vitória quando nós decidimos combater. Então nós precisamos entrar nesse combate.
Santo Agostinho ele fala: se Deus fez o mundo sem nós, Ele também não vai salvar sem nós. Como que você quer que a sua cidade seja transformada, se você não está disposto a rezar e pregar o Evangelho de Deus? Como que você quer que a sua vida seja transformada, se você não está disposto a mergulhar numa vida de oração, a um estudo mais profundo da palavra de Deus? Nós temos que cooperar com a graça de Deus. Então o Senhor vai pelejar por você, vai lutar por você. Você não vai sozinho nessa batalha. Nós vamos revestidos com a força do alto, com o poder do Espírito Santo, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então Moisés, ele vai dar a vida em oração. Josué, com os soldados, eles vão dar a vida no combate. Arão e Hur, eles vão dar a vida sustentando a mão de Moisés. E porque as mãos de Moisés, no meio desse combate, permaneceram erguidas, o texto diz assim no versículo 13: e Josué derrotou Amaleque e sua gente ao fio de espada. Então, porque eles permaneceram nesse combate, o Senhor trouxe a vitória sobre Amaleque. Mas essa luta, ela aconteceu até o pôr do sol, até o fim. Então nós temos que lutar, e lutar até o fim. Você não pode desistir. E nesse texto, o Senhor fez uma promessa. No versículo 14, o Senhor fala: o Senhor disse a Moisés: escreve isto para recordação num livro, e comunica a Josué que eu apagarei a lembrança de Amaleque debaixo do céu. Então o Senhor mandou deixar escrito isso, para nosso ensino, para a nossa instrução. Se você está enfrentando alguns combates espirituais, o Senhor vai dar a você a vitória nesse campo de batalha, e Ele vai apagar a lembrança do inimigo de sua história. E quando Ele apagar a lembrança do inimigo de toda a sua história, nós devemos fazer como Moisés. Diz o versículo 15: Moisés ergueu um altar. Altar significa adoração. Então, porque o Senhor deu vitória a Moisés, ele vai erguer um altar. Altar é lugar de adoração e é lugar de sacrifício. Então, Moisés, ele ergue um altar, e sobre este altar, ele estende uma bandeira. Essa bandeira é a bandeira da vitória. Um dos nomes de Deus na Bíblia é Javé-Nissi. O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha vitória. Então, nos lugares aonde havia derrota, agora vai haver no presente combate, e no futuro haverá muitas vitórias. E nós vamos levantar uma bandeira para dizer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E o texto termina encerrando, falando no versículo 16: levantou-se a mão contra o trono do Senhor, por isso o Senhor estará em guerra contra Amaleque de geração em geração. Deus vai lutar por você. A palavra de Deus fala que quem toca em você é como se tocasse na pupila dos olhos de Deus. A palavra de Deus fala que todos os fios de cabelo da sua cabeça estão contados.
que Deus conhece as suas lutas, as suas dificuldades, mas você não vai ser um fracassado e derrotado, porque o Senhor vai levantar a sua mão para lutar por nós. Quero convidar você a colocar esse texto agora em prática. Vamos ficar de pé, irmãos. Você vai erguer os teus braços agora como Moisés. E no momento que o seu braço começar a ficar pesado, você vai segurar na mão de quem está do seu lado e vai falar para essa pessoa: me sustenta agora na oração, vamos orar junto. Vamos levantar agora um clamor em nome de Jesus, para que Ele possa nos dar vitória no combate espiritual. Se nesse momento de oração for vindo ao teu coração lembrança do nome de pessoas que estão presas em vícios, pessoas que estão suplicando a Deus pela providência de um emprego, casamentos que estão sendo acabados por causa de brigas, jovens que estão se perdendo, crianças que estão sofrendo. Existe um grande combate espiritual e o Senhor quer trazer vitória no seu nome em nossa vida. Por isso vamos invocar o nome do Senhor Jesus nessa tarde. Senhor, nós levantamos um grande clamor ao teu nome, Jesus, porque a vitória no combate não depende do tamanho do exército, mas da força que vem do alto. Por isso nós rogamos a tua misericórdia nessa tarde, Senhor, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão padecendo na tristeza, Senhor, nas doenças psicológicas. Nós levantamos um grande clamor como a tua igreja agora, Senhor. Clame o nome de Jesus, diz a palavra de Deus: todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Nós agora rogamos ao teu nome, como Moisés nós subimos na colina, nós subimos na montanha, porque nós sabemos que é do alto que vem o nosso socorro, nós sabemos que é do alto que vem a nossa intervenção. Fortalece agora os teus braços que estavam cansados, meu irmão, fortalece os seus joelhos que estavam vacilantes agora na fé, invoque o nome de Jesus. Não deixe que o cansaço, não deixe que o sono, não deixe que nada impeça você de clamar agora. E nós vamos ver diante dos nossos olhos Amaleque ser derrotado, o inimigo de Deus perder as batalhas que ele havia ganhado em cada um de nós. Nós clamamos em teu nome. Você que quer libertar de um vício agora, eu quero profetizar: erga os teus dois braços agora, e o Senhor Jesus vai libertar você. Comece a clamar agora: Senhor, me dá força para libertar-se desse vício, Senhor. Nós clamamos em teu nome. Você que estava sendo acusado por um pecado que você cometeu, por um erro que você cometeu, o inimigo de Deus estava acusando você, mas agora eu declaro em nome do Senhor Jesus que toda condenação está caindo por terra em nome do Senhor Jesus. Comece a invocar o nome do Senhor. Nós invocamos o teu nome, Senhor. Nós invocamos o teu poder. Nós somos o teu povo, o povo da promessa. Nós vamos chegar a Canaã. Nós vamos viver o melhor dessa terra, Senhor, porque o melhor do Senhor está por vir. Aquilo que os olhos não viram, que coração jamais algum pressentiu, é aquilo que o Senhor preparou para aqueles que o amam. E nós vamos celebrar as tuas vitórias em nome de Cristo Jesus. Segura na mão de quem está do seu lado agora. Segura na mão deste Arão, desse Ur, e vai invocando o nome do Senhor pela vida desse seu irmão agora, para que ele se fortaleça na fé. O ministério vai ministrar agora uma canção. Agora nós vamos junto com essa canção, nós vamos clamando pela vida um dos outros, para que o Senhor lute por nós. Aleluia, Senhor. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos
a tua presença no meio de nós. Aleluia. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, nesse lugar o teu grande amor. Tudo podes curar. Manifesta, Senhor, o teu poder, com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, Senhor, nesse lugar o teu grande amor. Tudo podes curar. Comece a clamar, igreja do Senhor. Nós podemos falar: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Nós clamamos o teu nome, Senhor. Nós clamamos o teu nome, Senhor. Nós clamamos o teu nome, Senhor. Olha, Senhor, as ameaças.